Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje fala sobre o mercado imobiliário. Desde o ano passado, alguns analistas destacaram a instabilidade da economia como obstáculo para o crescimento desse setor e, por isso, recomendaram cautela nos investimentos. Nós discutimos o assunto aqui no programa com o consultor, professor e palestrante Ivan Correia, que esclareceu a situação da época e fez algumas previsões. O Ivan está de volta para a gente atualizar essa discussão. Fica por aí que o Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Ivan também, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, bom tê-lo aqui. Oi, Lael, olá a todos, obrigado também pelo convite, estou sempre à disposição de vocês para falar sobre o mercado imobiliário, com certeza. Ivan, vamos começar por um tópico aqui bem atual. A Caixa Econômica Federal diminuiu o crédito para imóveis usados. Que reflexo isso pode causar? Olha, a Caixa Econômica é o maior banco, o maior financiador imobiliário do país, né? Responsável por, acredito que 70%, 80% dos financiamentos. Essa redução é porque diminuiu o valor na poupança, que é o dinheiro que eles usam, os 108, 120 bilhões aí ao ano que movimenta na poupança, diminuiu esse valor, então eles perderam esse crédito para colocar no imóvel usado. Antes, o consumidor que fosse comprar o seu apartamento poderia financiar até 80% do valor do imóvel. Então, se fosse um de 100 mil reais, até 80 mil reais, a Caixa liberava o seu crédito. Agora reduziu um pouco, reduziu para 50 mil reais e 50%, nesse caso do nosso exemplo, 50 mil reais, e os outros 50 mil o cliente vai ter que ter para continuar o investimento. A meu ver, é positivo. Assim, não é para a gente ficar preocupado ou achar dificuldade no mercado, não. Porque quem está se dispondo a comprar um apartamento, um imóvel de modo geral, tem que ter dinheiro mesmo, né? Se você vai procurar um imóvel de 300 mil reais, você não vai assumir os 300 mil completamente de financiamento. Você vai para 150 mil, os outros 150 mil, você tem que ter esse dinheiro porque é uma compra sempre considerável. A gente não está falando aqui de um celular ou de um computador, de um notebook, que a gente chega com uns 2, 3 mil reais e adquire. A gente está falando de um produto de 400, 500 mil reais, que de fato quem está comprando tem que ter força para conseguir quitar e conseguir comprar. E, além disso, os outros bancos, eu acredito, que eu posso citar aqui, Bradesco, Santander, Caixa, Itaú, todos esses, perdão, Caixa não, Banco do Brasil, são os demais, né, sem ser a Caixa, eles estão aí disponíveis com a linha de crédito de 80%, 90%. Então, na verdade, foi uma redução de um banco e que não reflete no mercado nem prejudica ninguém. Eu repito, você que está comprando seu apartamento, você tem que ter dinheiro mesmo, não tem para onde correr. E antes, Lael, antes da entrada dos financiamentos, as pessoas só poderiam comprar quitando tudo. Então, na década de 80, 90 no Brasil, que não tinha, ou você comprava direto ao construtor, dividiria em 40 meses ou 30 meses, ou você teria que pagar à vista mesmo. Então, depois com a chegada dos bancos, com crédito imobiliário, aí facilitou muito para muita gente, e aí apenas um ajuste que, a meu ver, não preocupa e não é ruim em hipótese alguma. A gente conversava antes de começar a gravação, pode ter o seguinte reflexo, as pessoas buscarem a partir de agora a compra do imóvel novo, do imóvel na planta ou mesmo pronto, o lançamento mais novo e deixar um pouco de lado a busca por imóveis usados? Eu acredito que sim. Eu acho que o lançamento sempre vai ser vantajoso e sempre na planta assim, vai ter mais opções. Acredito também que esses imóveis que estão aí em estoque no mercado, esses já novos, possa ser que tenham um ligeiro desconto, uma ligeira facilidade. Eu acho que vai aquecer de um modo geral. Eu acho que tantos lançamentos vão continuar com a procura alta, né? Que aqui em João Pessoa a gente vende uma média de 500 imóveis por mês, dos poucos mais de 6 mil de estoque. E acredito que os usados, os prontos de modo geral, sempre vão estar aí à procura, porque afinal nós temos um déficit habitacional imenso, né? No Brasil esse déficit é de 6 milhões. Aqui na Paraíba estima-se de 150 mil. Como eu falei, a gente só tem 6 mil imóveis em estoque. Então, a diferença é muito grande. Todos que nos assistem agora, nas suas famílias, na formação dos seus lares, vão ter que comprar o seu imóvel. Então, é um comprometimento do brasileiro, até cultural. Ele sonha com sua casa própria, né? Em outros países é diferente. O americano ele tem aquele fascínio pelo carro, assim como o pessoal na Alemanha. Os parisienses com o perfume. E os japoneses com alimentação saudável, tudo, cada um tem. O italiano gosta da roupa, de estar bem vestido, apresentável, e o brasileiro é casa própria. Então é cultural, é iminente a cada brasileiro sonhar com isso, e ele busca e pesquisa, e isso está presente sim, com certeza, na nossa sociedade. Até outras coisas o brasileiro ele liga muito, mas comprar o seu imóvel, comprar a sua casa, isso ele liga com certeza, como cultura mesmo, até essa comparação que eu fiz com outros países.
Para a gente entender as mudanças do mercado do ano passado para cá, a gente vai rever uns trechinhos da entrevista que o Ivan me concedeu em agosto de 2014. Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui que eu separei, que eu havia feito a ele, que é a seguinte. Em 2014, alguns analistas falaram para ter cautela. Como está o mercado imobiliário hoje? Isso foi em agosto de 2014. Vamos ver a resposta do Ivan. A perspectiva de nível nacional ainda é muito alta, apesar de que a economia aí vai dar uma desacelerada. Normalmente o reflexo é forte na construção civil, que é a maior indústria do país. É a indústria que mais constrói, é a indústria que mais contrata, é a indústria que mais compra. Então tudo isso está bem interligado. Então quando a gente pensa em construção civil, a gente tem que ter uma visão muito macro do negócio e ter um pouco de cautela, muitas vezes, em certas previsões que são feitas. A gente ainda tem um preço muito competitivo, nós temos também uma qualidade muito elevada. Então, de um modo geral, eu ainda sou bem otimista com relação ao mercado imobiliário, tanto na Paraíba como em nível nacional. Você, de fato, sempre demonstrou muito otimismo, né? É. Cada vez que a gente fala sobre esse assunto. Teve um certo abalo mesmo? O ano 2014 teve uma redução ou um certo abalo nesse mercado? O que diminuiu, Lael, foram lançamentos, mas a nossa média de venda de 500 imóveis por mês, 450, 480 por mês, não baixou. E eu falei de preço aí nesse trecho, e estou lembrando agora, dizer o seguinte, que os nossos preços, eles não vão baixar. Isso aí pode ser até outra previsão que eu estou fazendo para 2015, 2016. Quando eu voltar aqui, a gente pode retornar esse trecho. E tem muita gente esperando isso, Ivan. Tem muita gente aguardando esse preço baixar para comprar o imóvel. Ele não vai baixar? A chance é zero. Por quê? Eu digo com certeza absolutíssima, por uma questão de matemática e de conta. Vamos pegar um bairro como Manaíra, em que o construtor tem que desembolsar R$ 2.000 para comprar um terreno, independente de onde seja, ou Maria Rosa, ou João Câncio, ou até Beira-Mar. Então o valor do metro quadrado que ele paga é R$ 2.000. Ele gasta mais uns 2.000 ou 2.500 para construir. Quanto é que fica? 4.000, 4.500. E o preço que ele vende é R$ 5.000. Então o lucro dele aí é de 500 ou R$ 1.000 no metro quadrado. Como ele vai baixar? Compreendes? Ele precisa de lucratividade, ele precisa fazer esse giro. Tem gente que quer comprar. Então, os nossos imóveis, além de que eu falei também na entrevista, nossa média nacional é muito baixa. Então, Manaíra é 5.500, não vai baixar, por uma questão de conta e de matemática. O construtor, ele faz todo investimento no imóvel, da construção, desde a compra do terreno, como eu falei, esse preço de metro quadrado, quanto a sua equipe de mais de 200 funcionários, quanto a estrutura, quanto comprar ferro, esquadria, porta, janela, concreto. Tem tudo isso, gente. É uma questão de matemática. Então, não vai baixar. Essa sua esperança de que vai diminuir, ou como diminuísse depois da Copa, isso não existe. O que pode ter no mercado é alguns descontos, é promoção, é um apartamento de 330 metros que faz um tempo que quer vender, porque a gente só tem 1.000 famílias hoje em estudo que podem comprar imóveis a partir de 2, 3 milhões de reais. Então, evidentemente, o construtor que tem um público muito restrito, ele vai ter que fazer alguma promoção de 6 meses de condomínio grátis, ou, sei lá, algum tipo de promoção, dar um carro, não tem problema, isso é promoção, isso é divulgação que ele está fazendo. Agora, em termos de preço, não vai baixar. O que pode diminuir é o valor que o pessoal às vezes está pedindo exorbitante. Estava acompanhando uma negociação no final do Bessa, a Beira-Mar, um preço totalmente fora de noção. O cliente estava dizendo R$ 4.000 de metro quadrado para ele vender. Eu fiz a mesma conta com ele. Eu digo, ó, R$ 4.000 para o senhor vender esse metro quadrado aqui. É uma área de 1.000 metros, 4 milhões. O construtor vai gastar uns 2 ou 2.500 para vender, faz 6.500. E aqui nessa região não é nem 5.000 o metro quadrado. Então, o senhor não pode vender por esse preço. Então, a gente tem que mostrar com matemática mesmo, fazendo conta. Então, repito, desculpa até ser insistente, até desculpa do jeito assim que eu falei. Mas é interessante para a gente entender, porque eu acho que tem muita gente supondo, por exemplo, o construtor não vai ficar ali com o negócio encalhado, com as vendas encalhadas, então ele vai se vender lucrando bem pouquinho ou até sem lucrar para não deixar parado aquele dinheiro e eu vou esperar isso acontecer para poder comprar. Acho que tem muita gente pensando assim. Infelizmente, é um pensamento que não entra na conta. Eu repito, nossos imóveis, eles são... Ontem eu atendi um cliente de Santos, em que mostrei ele um imóvel em Manaíra, que nosso trabalho está mais focado na praia, né? Manaíra, Bessa, Tambaú e tal. E eu estava com um cliente, ele de Santos, o metro quadrado médio lá, R$ 12.000. Então, o mesmo apartamento que eu estava mostrando ele de 5.000, nossa localização muito melhor, a gente com restaurante mais próximo, todas as benfeitorias do imóvel, e a 5.000 ele disse, claro que eu vou comprar. Onde ele está é R$ 12.000, amigo. E aqui é muito melhor. Entende? Nosso metro quadrado mais caro continua Manaíra,
Cabo Branco? Cabo Branco, R$ 7.500 em média Cabo Branco. Aí logo em seguida vem um pouquinho Tambaú, porque tem alguns imóveis que disparam, porque tem mais valor agregado de qualidade. A gente tem imóvel hoje em João Pessoa, em que a esquadria ela é tão bem feita com resistência de som, em que ela fecha, tem outro vidro, tem um vácuo, tem mais outra esquadria, em que se tiver tendo um show na frente de qualquer artista desse que faça mais barulho, mais zoada, o cliente dentro não escuta. Então isso é investimento, consequentemente o metro quadrado valoriza. Na verdade, as pessoas que compram algo mais caro têm que se lembrar, principalmente na construção civil, que eles estão comprando o valor do negócio, não é o preço. Provavelmente esses imóveis que têm 8, 10 mil reais, 12 mil reais aqui em João Pessoa oferecendo para o cliente morar, com certeza são imóveis show de bola, sensacional, com 1.800 metros de área de lazer, com a melhor piscina, inclusive térmica, com lojas, com tudo isso, então é um valor agregado, amigo. Então, isso aí é totalmente legítimo. Então, eu acredito que o valor de metro quadrado de João Pessoa é um valor competitivo, apesar de que tem 7 mil, 6 mil, 5 mil, mas isso é super acessível, porque nós temos construtores que fazem obras maravilhosas. Eu estive concedendo uma palestra em Recife e um rapaz me convidou para dar uma olhada nas obras lá. E, assim, amo o Recife, amo Pernambuco, sou fã de vocês, nada contra, mas a nossa construção paraibana é muito melhor. Eu vi obra em que a piscina estava na sombra, do lado da sombra do apartamento, em que tinha dificuldade com elevador, com quantidade de gente, guarita mal posicionada, não entrega um ambientado, decorado e equipado, coisa que é característica de uma pessoa. A gente constrói muito melhor e vende muito mais barato. Meu Deus, não tem comparação, aqui é muito melhor e muito mais acessível. Nossas construtoras têm esse histórico, então, de estar preocupado com esse tipo de coisa. Altamente exemplar, construtoras que estão dentro da norma, construtoras que fazem produto de qualidade, com bom revestimento. São mais de 200 construtoras altamente empenhadas em fazer o melhor, não é? Então, quem ganha com isso é o consumidor. Você vê aqui em João Pessoa, nós temos projetos de imóveis com nível de resort. Como eu falei, 1.800 metros, 2.000 metros, 1.500 metros de área de lazer é muito grande. Só para você ter uma ideia, uma residência, se a gente colocar aí 10 por 30, um terreno, tem 300 metros quadrados. Então imagina aí, 5 casas uma ao lado da outra, isso tudo de área de lazer. Só para você ter noção do que seria 1.500 metros quadrados. Então é incrível, é muito espaço à disposição de todos. Ivan, ano passado eu também lhe perguntei sobre a apreensão por ser um ano eleitoral, né? O que isso poderia causar de reflexo. Vamos ver o que o Ivan respondeu. 2015 vai ser um ano um pouco de retração, foi uma das expressões que eu mais ouvi. Até no período de Copa houve baixas de algumas ações, de algumas empresas, como a Ambev, outras mais, da área de farmácia e tudo. E na construção civil, sem dúvida, um ano eleitoral muda o cenário. A gente sabe que também tem muita gente que é funcionário público e há uma certa apreensão, ou muitas vezes quando tem um vínculo comissionado, isso aí também gera uma certa apreensão. Então está tudo sim bem relacionado. O ano eleitoral é um ano de cautela, um ano onde as vendas não acontecem tão com veemência, tão forte, mas aí logo está janeiro e está próximo ano, mesmo assim com esses números baixos, mas é algo muito alto. Já há indícios de que isso está se revertendo? 2015 já tem, já está pegando o gás de novo da coisa? Já sim, talvez eu complementasse essa fala que também acertamos, né, no segundo comentário aqui, por conta de um ciclo, né? O mercado imobiliário ele é feito de um ciclo em média de 5 a 6 anos. Então a gente a gente vivencia 5 ou 6 anos de grandes lançamentos, vai ter uma pausa, porque também acontecem essas entregas, e mais 5 ou 6 anos de novos lançamentos a todo instante. Eu participei, por exemplo, em 2009 e 2010, de uma construtora em que no único dia ela lançou 3 imóveis, no mesmo dia, para o mercado imobiliário, para os corretores. E ano passado ela não lançou nenhum, em 2014. Esse ano, 2015, no segundo semestre, já vai ter 2. Então, assim, o mercado, de um modo geral, ano passado, lançou menos, mas também entregou já muita coisa, já entregou muitos empreendimentos. Então, essa oscilação é normal. Com certeza, em 2015 vai vir grandes lançamentos, vai vir novidades aí para o segmento. Eu acredito que um setor muito bom de condomínios horizontais, eu acho bem interessante. Acho interessantíssimo os construtores estarem focando um pouco mais em empresariais. Perceba a quantidade de faculdades nós temos em João Pessoa, a quantidade de profissionais liberais que vem aí, de médicos, de contadores, de advogados, uma série de pessoas que têm o seu próprio negócio, de dentistas, e essas pessoas vão trabalhar aonde? E aí percebeu-se que João Pessoa tem uma deficiência nessa área e estamos recebendo daí grandes empresariais. Inclusive, João Pessoa hoje tem empresarial que está sendo lançado que vai ser aberto 24 horas.
Então, quem é médico, profissional de saúde, ou até o pessoal da agência de publicidade, que quer esticar mais um pouco, ficar até 9, 10 da noite, meia-noite, você vai ter um empresarial aqui 24 horas. É uma carência nossa, inclusive, Carência, né, Ivan? de empresariais. Aí as pessoas agora estão recebendo 3, bacana, com muitas vagas de garagem. A gente tem empreendimento em João Pessoa empresarial que tem mais de 1.000 vagas de garagem. E a prefeitura pedia aproximadamente 400, 450 vagas para aprovar o projeto. O consultor colocou mais de 1.000. Então, isso é extraordinário. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Logo na sequência, continuamos entendendo mais sobre a situação atual do mercado imobiliário aqui na Paraíba. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o consultor imobiliário, palestrante e professor Ivan Correia, que faz uma análise sobre a situação atual do mercado imobiliário aqui no estado. Ivan, a gente separou mais um trechinho da entrevista de agosto de 2014, quando eu perguntava ao Ivan se ainda é seguro investir em imóveis. Vamos ver o que ele falou. É um bem que ele se consolida para a família, ele é um bem real, ele é um bem que tem uma documentação que lhe dá segurança, lhe dá garantia para comprar. Então, quem deseja adquirir um imóvel tem, digamos assim, um arcabouço de documentos, um arcabouço de informação e, sobretudo, o próprio imóvel já é a sua garantia. Então, quem tem algum dinheiro reservado na poupança ou deseja fazer uma opção entre um mercado imobiliário ou manter esse dinheiro parado, é melhor movimentar lá em alguma compra, desde que seja um condomínio horizontal, um imóvel na planta, ou enfim, alguma compra dessa, sem dúvida vai lhe dar um rendimento bem maior do que a própria poupança, que no Brasil a gente sabe que é um pouco desanimador, né? A gente deixar esse dinheiro parado, o mercado imobiliário a valorização é muito alta. Há indícios e há números de lançamentos de imóveis hoje que conseguem valorização de 20% a 25% ao ano. O raciocínio ainda é esse, ainda hoje estamos, daqui a pouco termina o primeiro semestre do ano, passa tão rápido, ainda é seguro investir em imóveis? Muito seguro e muito rentável. Eu falei agora há pouco sobre a questão dos empresariais. Hoje você com R$200.000 você consegue comprar um empresarial aqui em João Pessoa, uma sala para você fazer até locação e servir de renda, a média de R$1.800 você consegue alugar. Às vezes a pessoa vai até pensar em aplicar em outro segmento, você não dá a mesma rentabilidade. Na verdade, às vezes a pessoa até dentro do mesmo mercado imobiliário deixa de ter acesso com um consultor, porque até, eu deixo aqui o recado, para os amigos corretores de imóveis que me veem agora, você que é profissional desse ramo, você sempre busca a sua qualificação, você sempre busca informação, inclusive em outras áreas, também em economia, em matemática e tudo isso, para que você possa assessorar ao seu cliente, né? Você fornecer de fato uma assessoria, você que é profissional corretor de imóveis. Você precisa partir para ser consultor, de fato, desses investimentos. Eu digo isso porque atendi uma cliente recentemente em que a irmã dela procurava um apartamento para investimento. E aí eu fui fazer umas contas rápidas com ela, seria um apartamento de R$250.000. Na região que ela queria, esse apartamento de R$250.000, ela iria conseguir um aluguel de R$1.200 ou R$1.300. E eu mostrei a ela que se ela investir esses 250 mil ou um pouquinho menos, 200 mil, no empresarial, por exemplo, ela pode alugar por R$2.000, R$2.200. Então, eu acho que essa é a obrigação e esse compromisso de quem é do mercado imobiliário, de quem é como corretor, né? Eu entrei nesse mercado em 2008, com publicidade, né, voltado à TV e à revista. Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o curso de corretor, receber o meu Cresce, que é o 4202. Fui começar a ministrar aula desse segmento, sempre me capacitando. Ano passado, em 2014, em maio, eu tive a oportunidade de iniciar com um sócio, um profissional também do mercado imobiliário, que além de corretor de imóveis, também é contador, André. Nós iniciamos no imobiliário e aí eu acho que essa capacitação que é o diferencial, para você poder atender bem o seu cliente e os profissionais corretores que me vêm sempre investir na sua qualificação. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação nessa área, que é muito envolvido com marketing, mas já o meu sócio André, sim, ele terminou uma pós em Direito Imobiliário. Então, isso é importante, porque qualifica e os profissionais conseguem transmitir mais segurança e falar dados, números, para que gere essa confiabilidade e, com certeza, quem ganha isso são os clientes.
Ivan, quem procura hoje um imóvel para investir, tem uma faixa de valor principal? São aqueles imóveis ainda voltados, por exemplo, para o Minha Casa Minha Vida? Ou esses empresariais já trazem também salas de valores variados que podem ser investimentos também? Eu acredito que a faixa de 150, 400 mil reais, você pega um nicho interessante de investimento. O Minha Casa Minha Vida, eu acredito que as pessoas que investem nessa área são construtores. São pessoas que têm sua atividade secular e se capitalizaram e construíram imóveis para vender. Esse é um ramo bom, interessante isso aí. Você ainda consegue comprar o terreno na faixa de 25 ou 30 mil, você consegue mais uns 40 ou 50 mil para construir, faz 80, vende por 130, lucra 50 mil. Em 10 casas que você vende, você fatura R$500 mil, 500 mil reais. Então, para esse segmento é interessante as pessoas que atuam. Mas quem investe, eu acredito que até 400 mil você consegue alugar bem, você consegue revender bem e é mais acessível. Quando você parte para imóveis de 700, 800, 1 milhão, 1,5 milhão, já é para moradia mesmo. Inclusive, tem um imóvel hoje em João Pessoa que está localizado no bairro de Miramar, perdão, em que quando ele foi lançado em 2010, ele era R$1 milhão. Hoje ele está sendo vendido por R$1 milhão e 800 mil reais. Então quase que dobrou de preço, né? Então mesmo você indo para um segmento mais alto, você vai ter uma lucratividade maior, embora um giro menor, uma liquidez menor, mas mesmo assim é altamente rentável. Eu quero te perguntar o seguinte agora, Ivan. O papel individual do corretor, de cada corretor, para que esse mercado continue a todo vapor. Tem que se pensar no marketing, tem que se pensar num discurso bacana e claro sobre o que ele está vendendo, sobre o que ele está propondo. Qual o papel hoje desse corretor? Eu acredito que o papel desse corretor é ir em atendimento ao cliente, ir em loco, conversar com o cliente. Evidentemente, as imobiliárias elas têm um trabalho grande de investimento em mídia e tudo que dá até um retorno. Mas é essa função mesmo de consultor, de conversar, de orientar, de buscar. A gente acredita sim na ética profissional, que é importante nessa profissão. Inclusive, o Código de Ética do Corretor, que foi instituído em 1992, ele é amplo, ele traz os seus 10 artigos aí, muita coisa que orienta o corretor. Na verdade, é o Código de Ética quem é responsável como o corretor deve agir na sua profissão. Então, é uma profissão que exige, de fato, ética, credibilidade. Eu acho que o marketing é importante também. O marketing pessoal, né, que é como as pessoas lhe veem no mercado, é importante ter esse cuidado. Com a aparência também, de modo geral, da sua empresa. Isso passa credibilidade. Ter muito conhecimento, como eu também mencionei há pouco. Pontualidade, esses valores de planejamento, de gestão, é importante que ele tenha. Inclusive, eu estava até estudando um pouco para montar um curso chamado Empreendedorismo para Corretor de Imóveis, para que esse profissional, de fato, se veja como uma empresa e pegue o que há de melhor que as empresas têm e que ele coloque em prática. Inclusive com noções de liderança, que é um tema fantástico, lindíssimo, né, que as empresas precisam desenvolver. O tema também de internet, de redes sociais, que o comprador hoje está online. Então, acho que o corretor de imóveis tem que saber trabalhar, ter um pouco de habilidade aí, um pouco com essas áreas aqui mencionadas. Bacana. Outro ponto para a gente discutir, Ivan, a Prospecta Inteligência Imobiliária divulgou um estudo que diz que João Pessoa é uma das 10 cidades com menos de 1 milhão de habitantes, onde o investimento é mais rentável e onde esses locais, ela está entre essas 10 cidades, onde é melhor trazer esse investimento. O que é que faz João Pessoa estar incluída nesse top 10? Eu acredito que a qualidade de construção. Eu acho que também a nossa cidade é aconchegante, é acolhedora. Eu acho que a gente não, apesar de ter alguns problemas eventuais com o trânsito, mas que estão sendo solucionados com grandes obras, mas de um modo geral nós temos infraestrutura e é uma cidade que tem, como eu falei, metro quadrado interessante, porque quem compra com certeza pesa isso, né? Você pega capitais como Salvador, Belo Horizonte, que a pessoa sabe que o valor do imóvel lá é 600, 700 mil, chega aqui e vem por 300, 350. Então, com certeza, o preço também é bem competitivo. Em estar entre as 10, na verdade, é para fazer publicidade em cima disso. Eu acredito que turismo deve ser fortalecido em cima disso. São ganchos essenciais em que geram mais visibilidade. Eu acredito que os políticos que têm acesso a esses números devem explorar da melhor maneira possível, porque chama muito, atrai, é atrativo, é positivo e eu acho que esse otimismo é bom de modo geral. O turismo é uma grande indústria, né?
que também, assim como a construção civil, mais o turismo é super limpo, né? Uma indústria limpa. O turista vem, de fato, compra e gasta em várias áreas. Então, turismo, construção civil, de modo geral, são atividades rentáveis e que o Brasil deve valorizar mais ainda. A indústria também, mas eu acredito que o turismo pode deixar muito dinheiro e pode fazer com que as coisas girem mais fortemente. Num estado como, por exemplo, a Paraíba, também centralizado, né? E entre duas capitais, como Recife, Rio Grande do Norte, perto de Fortaleza também, eu acho que João Pessoa pode ser muito mais bem explorada, porque as pessoas atestam isso e, com certeza, esse dado é importante para todos. Pegando essa deixa, Ivan, a repercussão na mídia da Paraíba, na mídia nacional, às vezes positiva, às vezes negativa. Às vezes a gente vê um casal de idosos que abandonou São Paulo, encontrou aqui o lugar ideal para viver. Às vezes a gente vê alguma notícia relacionada à segurança pública que não repercute muito bem também. Isso causa algum reflexo no mercado imobiliário também? Eu acredito que sim, causa sim. E, inclusive, deve servir de estímulo para que a gente nunca deixe fatores como segurança cair, fatores como bom atendimento cair, porque é isso que vai fazer o diferencial e trazer mais o turista para casa. Às vezes tem um trabalho de um garçom, que é um trabalho evidentemente digno, né? De uma pessoa que estaria a noite toda trabalhando e tal. Um trabalho de um garçom bem feito pode refletir muito na cidade de modo geral. Eu falei que o corretor de imóveis deveria ser um consultor. Eu acredito que as pessoas dos restaurantes também, os garçons, eles precisam se ver como vendedores, como inclusive consultores. Está recebendo ali um cliente à mesa e não ficar só em pé e anotar o pedido. Ele conversar mesmo, dialogar com o turista, sugerir um melhor vinho, sugerir melhor um prato, fazer uma abordagem. Então tudo isso reflete muito, de modo geral, para o turista vir aqui e ele comprar o seu imóvel. É tudo em cadeia, Léo. Os taxistas também, ser altamente cordiais, sorridentes. Então, todas essas pessoas, independente da seu nível profissional, refletem no mercado imobiliário para trazer essas pessoas e o turista tem que ser muito bem atendido. A gente, às vezes, viaja, né, e vê cidades lindíssimas em que tem a característica boa de turismo. Eu mesmo gostei, por exemplo, de Maragogi, em Alagoas. Vi que as pessoas muito bem preparadas e era uma frase normal, seja bem-vindo a Maragogi, seja bem-vindo a Maragogi. Então, o turista gosta de ouvir isso, né? No exterior também, cidade como Los Angeles, a Walk of Fame, né, a calçada da fama, você tão bem abordado ali, né, pelas pessoas para fazer o seu city tour, tem que ter essa afinidade, essa paixão com o turista. Com certeza ele volta, fica e compra um imóvel e nos procura que a gente vende. Tudo interligado, né? Todas as áreas do poder público, inclusive. Todas as áreas do poder público também. E, na verdade, no comprometimento, o Brasil, que viveu um pouco de crise em 2013 política e 2014 também, não é para a gente se revoltar com a política, que é uma ciência lindíssima e totalmente usual na sociedade. A nossa decepção tem que ser com os políticos. Sim, essas pessoas sim que talvez não estejam no lugar certo. A política é o nosso meio, é um instrumento que a gente consegue as coisas, né? A gente está aqui conversando e não tem que estar preocupado em trazer verba para a saúde, para a educação, verba de infraestrutura. A gente tem os representantes certos para que façam isso pela gente. Então isso é fantástico. Então, as pessoas não podem se decepcionar com a política e sim ter a decepção com o político. E é muito simples, é só você avaliar, saber quem você escolhe para votar e no dia da eleição você colocar a pessoa que lhe bem representa. Eu acredito que prefeitura e estado devem funcionar como empresas e os eleitores devem escolher as pessoas certas como de fato estivesse numa empresa. Você não pode colocar no cargo diretivo uma pessoa despreparada, que não tem vínculo. Jamais ninguém vai fazer isso com sua empresa. E por que com o estado, com a prefeitura, com as cidades de modo geral, a gente coloca qualquer pessoa? Então eu defendo essa boa formação. Influencia a vida de todos nós o tempo todo. Isso, pessoas preparadas, que tenham de fato comprometimento, e isso sim que é bom de um modo geral, tanto no privado como no público, eu acredito que é por aí. Ivan, a gente já precisa encerrar. Ficaremos o dia inteiro discutindo o mercado. Obrigado. Portas sempre abertas aqui para você. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite de todos. Foi um prazer participar e estou à disposição sim. Desejo sucesso cada vez mais para todos vocês. A gente marca outra para ver se suas previsões de hoje deram certo alguns meses mais para frente. Combinado, Léo. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. O Câmara Aberta termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP e pelo youtube.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.